Podem sentar, queridos. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Você está com expectativa, mas para mais uma quinta escatológica? Aleluia. Hoje vamos continuar aqueles temas que estávamos falando nos últimos cultos. Então, no último culto, nós falamos um pouco sobre o estado dos mortos, falamos sobre a ressurreição dos mortos. Todos nós teremos um corpo novo, amém? A glória de Deus revestirá esse corpo mortal. E falamos um pouco do arrebatamento. E a partir desse ponto que vamos continuar. Chegará o dia onde seremos arrebatados. Aí tá alto para vocês, tá bom? Tá um pouquinho alto. Tu abaixa um pouquinho, Rob. Acho que até o retorno. Aleluia, aleluia. Aí, tá bom agora? Tá? Tá machucando o ouvido. Olha que coisa boa, rapaz. Quem vai ter filho? Pega aí, Priscila. Declara o que tu quer pro teu filho. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Filho que acorda a noite toda é maravilhoso também, mas mais fácil é sem acordar. Aleluia. E voltando, chegará o dia onde seremos arrebatados, onde encontraremos o nosso Senhor nos ares, e nesse momento começa a grande tribulação aqui na terra. E eu vou citar algumas coisas sobre a grande tribulação. A gente não tem tempo para estudar toda ela, mas você vai ouvindo, vai identificando aquilo que vai acontecer, e depois voltamos para a parte da igreja, amém? E aí eu quero que você vá comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Esse é um texto bem importante. 2 Tessalonicenses 2, 1. Aleluia. Vai dizer assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Eles tinham a promessa que Jesus voltaria, e nesse momento tinha pessoas dentro da igreja dizendo: não vai acontecer, ou já aconteceu. E o apóstolo Paulo dizendo: não fiquem perturbados achando que já aconteceu, porque ainda não aconteceu. O dia do Senhor ainda vai vir. E aí o versículo 3 diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo que Jesus só vai voltar quando primeiro tem que acontecer a apostasia, ou numa Bíblia mais próxima do original, a retirada. Primeiro tem que acontecer a apostasia, ou a retirada, e depois se apresentar o filho da iniquidade, que é o anticristo. Eu sei que você deve estar acostumado a ouvir muito sobre apostasia com respeito à fé, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. A apostasia significa retirada, perder a fé. Nos últimos dias muitos serão retirados da fé, mas a apostasia em si não é só sobre fé. Apostasia significa retirada. Então a Bíblia está dizendo que Jesus ele só vai voltar a segunda vez. Primeiro tem que acontecer a retirada, a apostasia, o arrebatamento. Nós seremos retirados desse lugar, amém? E aí diz que depois disso, o filho da iniquidade, ou o anticristo, será revelado. E o versículo 6 diz assim: e agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo. O apóstolo Paulo está dizendo que o anticristo ele só vai ser revelado quando a igreja for retirada.
Sabe aqueles videozinhos que muitos compartilham no WhatsApp ou no Facebook? Você não, outros. Ah, o anticristo aqui. Ah, isso aqui é o anticristo. Ah, isso ali é o anticristo. A Bíblia diz que o anticristo só vai se revelar quando a igreja for retirada. E a Bíblia não diz quem é o anticristo. Ele já está por esse mundo. A influência dele, só para você ter uma ideia, já está operando lá desde Daniel. Daniel já via a operação da influência do anticristo. Sabe aqueles videozinhos que tem aquelas coisas sobre... Como é aquele que tu assistia muito? Conspiração. Sabe aquele... Minha esposa assistia muito conspiração, gente. Mas ela se converteu. Aleluia! Sabe esses vídeos de conspiração que diz que tem um governo, isso e aquilo? Ei, a Bíblia já diz desde Daniel. Uma influência demoníaca que vem desde aquela época. Não é para a gente ficar perdendo tempo com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso só vai ser revelado quando a gente não estiver aqui. Amém? A gente vai ver mais na frente que o anticristo, ele vai trazer a marca da besta. Ai, meu Deus, a marca da besta, a marca da besta. Quem vai trazer a marca da besta? O anticristo. E quando é que o anticristo vai ser revelado? Quando a gente subir. Então, enquanto a igreja não subir, não tem marca da besta ainda. Amém, aleluia. Já tem uma influência demoníaca, isso é claro, é lógico, a gente sabe. Mas isso só vai se manifestar em plenitude quando a igreja for arrebatada. E aí, quando a igreja for arrebatada, vai ter 7 anos de tribulação. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E só um parêntese aqui. O profeta Daniel, ele profetizou 490 anos, coisas que aconteceriam em 490 anos. Dos 490, 483 se cumpriram exatamente. Exatamente. Os últimos 7 anos são esses anos da tribulação, e vai se cumprir exatamente. Da mesma forma. Então, o que é que vai acontecer nesse período da tribulação, nos 7 anos? O período da tribulação, a Bíblia divide em 2 períodos de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo, ele não vai se levantar como anticristo. Ele vai aparecer como um grande líder que vai trazer paz mundial. Não vai ter guerra nenhuma. Sabe, a gente está vendo, acho que hoje já nem tantos vídeos, mas até umas semanas a gente estava vendo muitos vídeos lá, Israel e Gaza. Sabe aquela guerra? Então, uma das coisas que acontece naquela guerra é que existia o templo dos judeus, o templo de Salomão, o templo que Jesus estava, e esse templo foi destruído. Hoje, existe uma mesquita judaica nesse lugar. O anticristo, ele vai, uma mesquita judaica, misericórdia, mesquita muçulmana nesse lugar. E o que acontece? Quando o anticristo for manifesto, ele vai conseguir fazer com que essa mesquita seja retirada, que é um lugar extremamente sagrado para os muçulmanos, e vai ser construído novamente o 3º templo de Jerusalém. O templo de Davi vai ser reconstruído. Já tem tudo programado, gente, para isso acontecer. Mas só vai acontecer quando a gente já estiver lá. E vai ter paz mundial. Israel não vai ter mais problema com perseguição. Não. Vão ser 3 anos e meio de paz. E o anticristo fazendo alianças, conseguindo governos. Não vai ser como assim, uma guerrinha aqui e outra. Não vai ter. Vai ser 3 anos e meio de paz. Imagina, a igreja vai ser arrebatada. Eles vão inventar alguma coisa. É só você assistir Vingadores Guerra Infinita, o primeiro. Lá tem o estalo do Thanos, some metade da população mundial. Tem quantas coisas tem assim, gente? Isso é tudo eles trazendo artifício. Ah, é ET que vai arrebatar. Não, eles vão inventar alguma coisa. Nós vamos estar lá. E vai ter esses 3 anos e meio. Só que ao final dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar os acordos. Vai começar a perseguir Israel. Lá no templo de Israel vão ter sacrifícios para ídolos e não mais para Deus. E aí começa a bagunça assim no nível enorme.
mas uma bagunça no nível enorme. Eu vou citar algumas coisas para vocês. Em Apocalipse, a partir do capítulo 6, nós vamos ver juízos de Deus. Eu não vou ler o texto específico, mas a partir de Apocalipse, capítulo 6, a gente vai ver 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Juízo de Deus contra o pecado. Primeira coisa que vai acontecer, eu disse o quê? Que ia ter paz mundial. Ele quebrou o acordo, vai ter guerra por todo mundo. Não guerra como a gente vê, uma guerra ali, outra ali. Não, guerra por todo mundo. O mundo vai estar em guerra. O que vai acontecer também depois? Fome em todo mundo. É em todo mundo, gente. A gente sabe que alguns lugares do mundo hoje tem fome, África e tudo mais, mas vai ser em todo mundo. Quantos filmes apocalípticos mostram nos Estados Unidos e outros países grandes tendo fome? Depois, por conta da fome, da guerra, e a Bíblia relata ataques de animais selvagens, vai morrer 1/4 de toda a população. Eu fiz uma conta bem rápida. Covid matou muita gente ou não matou? 15 milhões de pessoas. Se acontecesse hoje a grande tribulação, essa 1/4 das pessoas morressem, não iam morrer 15 milhões, iam morrer 2 bilhões de pessoas. 100 vezes mais de 100 vezes a quantidade que morreu no Covid, gente. Você entende o tempo terrível que vai ser? Imagina aí, 4 pessoas, aqui tem 4, ó, Vere, Tere, Adeci, tem 5 na verdade, não vou contar os adultos, Adeci Luciano, ia dizer Rafa, eita, e Luciano. 4 pessoas, uma delas ia morrer, quem será? Quem está mais perto? Brincadeira, para você rir um pouquinho. A cada 4 pessoas que você conhece, uma morre. Imagina isso, gente. Vai ser algo terrível demais. Vai acontecer terremotos em todo o mundo. Hoje a gente tem um terremoto aqui, um terremoto ali, um terremoto lá. É em todo o mundo, gente. Grande tribulação, isso acontecendo de forma geral em todo o mundo. A Bíblia fala que vai ter grande escuridão sobre a terra. A Bíblia fala que em determinado momento vai cair como se fosse granizo e fogo e vai queimar 1/3 de todas as árvores do mundo. Hoje a gente vê aí a Amazônia, tal, não sei o quê. Imagina 1/3 de todas as árvores do mundo queimando. Vai acontecer também que 1/3 do mar vai virar sangue e 1/3 dos peixes vão morrer. Imagina quanta fome vai ter nesse momento, gente. Tudo queimando, tudo morrendo. Diz que 1/3 das embarcações que existem no mar vão morrer. Fala que as águas dos rios vão ser envenenadas. Fala também de um momento onde terão alguns animais, como gafanhotos. Isso é o apóstolo João, vendo coisas que ele não conseguia imaginar. Ele aproximava. Então, vão ter animais como gafanhotos que vão passar 5 meses ferindo as pessoas vão ter agonia de morte, vão querer morrer, mas não vão poder morrer. Vão tentar se matar e não morrem. Pensa num tempo terrível, gente. Isso tudo na tribulação. Depois de tudo isso, vai ter mais um evento catastrófico e 1/3 das pessoas vão morrer de novo. Já morreu 1/4, depois vai morrer mais 1/3 do que ficou. É muita morte, gente. A igreja não vai estar mais aqui. O anticristo vai estar acontecendo. E vai ter morte atrás de morte. Fala que todos que receberam... Já vou eu, não vai ser aqui, tá? Misericórdia, só ilustração. Todos os que receberam a marca da besta vão começar a ter feridas terríveis. Vão desejar morrer e vão morder os lábios, morder a língua de tanta dor, de tanta agonia. Fala que... em outro momento, todos os seres vivos do mar vão morrer. Fala de um calor tão forte do sol que vai queimar as pessoas. Vai ser difícil andar na rua, porque vai se queimar e queimar de verdade. Não é uma insolação que passou 5 dias lá na praia. Imagina o lu branco desse jeito, 5 dias na praia lá torrando. Chega em casa que nem um pimentão. Não é isso não, é caminhar na rua, você vai ser queimado pelo sol e muito. Fala que as águas do rio Eufrates, por último, elas vão secar. E todos os exércitos vão se reunir para atacar Israel.
E isso é só um resumo do que vai acontecer na tribulação. Isso é para trazer medo aos nossos corações. Porque o temor, entenda o que é temor. Eu temer a Deus é eu ter medo de estar afastado dele. Eu temer a Deus não é eu ter medo de Deus, mas é ter medo de me encontrar num lugar onde eu estou afastado dele. Porque se eu for encontrado afastado nele no momento do arrebatamento, eu não vou subir. E se eu não vou subir, eu vou passar por tudo isso. Isso traz no nosso coração um clamor por santidade, gente. Porque e se eu não for encontrado nesse momento, agradando a Deus? Aleluia! E por que então coisas tão terríveis? Vamos lá para Daniel 9. Daniel 9, 24. Daniel, ele relata sobre a tribulação, mas eu não vou falar exatamente sobre isso. Com certeza você já pensou ou ouviu alguém dizendo: por que Deus permite tanta coisa ruim acontecendo? Por que Deus não faz justiça? E aqui em Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. As duas ministrações anteriores sobre escatologia estão já no canal, tá? E essa vai estar também, se você quiser ver ela depois mais pausado. Ou tiver dúvida, me pergunta, eu tiro. E Daniel 9, 24 vai dizer assim, ó: 70 semanas são essas determinadas para o povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. A tribulação vai acontecer como um julgamento de Deus para todo pecado. Aquilo, gente, por que Deus está deixando essas coisas acontecer? Porque Deus está sendo misericordioso e não está querendo que o seu povo passe por isso. Não está querendo que pessoas que estão sem Deus passem por isso. Deus está dando tempo de se arrepender para não passar por isso. Mas quando a tribulação vier, vai ser para quê? Para acabar com as transgressões. É o juízo contra o pecado. Dizendo, pecado tem consequência. E se a gente não se atentar, a gente vai sofrer uma consequência muito séria por conta do pecado. Deus está dizendo, se arrependa, se arrependa, se arrependa, para não passar por essa tribulação. E agora, voltando para a igreja, ou não necessariamente para a igreja, mas a gente falou do arrebatamento. E eu quero que você vá comigo para Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Nós vamos falar sobre dois juízos da parte de Deus. Um é o grande trono branco e o outro é o tribunal de Cristo. Você vai entender bem porque vamos falar sobre isso. Em alguns cultos eu já citei sobre o tribunal de Cristo algumas vezes, mas hoje vamos falar um pouco mais específico. Hebreus 9, 27. Diz assim, ó: e assim, como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A Bíblia está dizendo que os homens morrem quantas vezes? Uma vez só. Não tem esse negócio de morrer e reencarnar não, gente. Isso é doutrina do diabo, do capiroto. Ninguém morre e volta não, gente. A Bíblia diz, morre uma vez só. Morreu, como falamos culto passado, se estar com Cristo, vai para lá. Se está no pecado, vai para o inferno, vai para um lugar de tormento. Mas a Bíblia fala aqui sobre morrer e sobre juízo. Todo mundo um dia vai morrer. E todo mundo um dia vai ser julgado. Vai estar prestando contas a Deus. Mas eu nasci de novo, Deus me salvou, você vai prestar contas do mesmo jeito. Deus não te salvou para eu e você viver do jeito que a gente quer. Aleluia! E só que são dois eventos diferentes.
o tribunal de Cristo para quem está em Cristo. E a gente vai ver um pouquinho depois. Mas o grande trono branco para quem não está em Cristo e que vai ser no final da era. E eu quero começar com ele, Apocalipse 20:11. Porque a gente precisa entender essa distinção entre trono branco e entre tribunal de Cristo. Porque existem algumas pessoas crentes que acham que os crentes vão sofrer uma punição. Vão aparecer diante de Deus e Deus vai dizer assim: Caio, você fez o que não devia, vai para o inferno. Não é assim, gente. São dois momentos diferentes. Um para quem não tem Deus e outro para quem tem Deus. Apocalipse 20:11 vai dizer assim, ó: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, como que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. E esse versículo 15 é muito importante. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Para quem é o tribunal de Cristo e para quem são esses que vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre? Quem não tem seu nome escrito no livro da vida. Quem não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Por isso que a gente, todo culto praticamente, faz aquele convite para salvação, para fazer uma oração entregando a vida para Jesus. Essa oração coloca o nosso nome no livro da vida. Quem não for encontrado no livro da vida vai participar da condenação eterna, porque escolheu. E até na condenação eterna terão penitências diferentes. Terão gente que vai sofrer muito mais e outras muito mais. Todos vão sofrer, mas terão níveis de sofrimento. Esse é o grande trono branco. Aí olha o que Apocalipse 3:5 diz. Volta um pouquinho. Apocalipse 3:5 é uma carta para a igreja. E no versículo 5 vai dizer assim, ó: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Essa é uma carta onde Deus está falando com a igreja, dizendo assim: se mantenham firmes, que se você se manter firme, seu nome vai estar escrito no livro da vida e eu não vou apagar. Então o grande trono branco não é para a gente. Amém? Vamos para Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Eu quero te mostrar que a igreja, os filhos de Deus, aqueles que entregaram a vida para Jesus, não vão participar do grande trono branco. A gente viu em Apocalipse dizendo que quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, está fora. Mas está no julgamento do trono branco. Quem tiver o livro do nome da vida não participará desse julgamento. E Filipenses 4:2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que cooperam para a propagação do Evangelho. E essas pessoas têm o seu nome escrito no livro da vida. Eu não sei se isso te alegra, mas me alegra.
Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não vamos participar do julgamento eterno, gente. Aleluia! Então a igreja vai passar por que julgamento? Mas um parêntese aqui, não precisa abrir, mas Mateus 7, 21 e 23, Jesus vai dizer que alguns chegarão para ele e dirão: Senhor, no teu nome fizemos isso, Senhor, fizemos aquilo, Senhor, fizemos aquilo. Ele diz o quê? Aparta-te de mim, vós que praticais o mal. Isso é para a gente ficar vigilante. Será que eu estou sendo um crente fake? Que o pastor olha para mim e me vê como um crente, mas na verdade eu não estou tendo atitude de crente? Porque diante de Deus, todas as coisas são nuas. Porque você pode fingir para mim, eu posso não saber, gente. Posso. Como alguns sabem, a maioria não. Cheguei aqui na igreja, tinha gente que estava aqui, ó, no louvor. E estava num pecado de Torá, meu amigo. E eu não sabia. Mas quando eu fiquei sabendo, teve que sair. Mas podia ter passado o resto da vida aqui sem eu saber. Então, pode me enganar? Pode. Mas a Deus ninguém engana não, gente. E esse deve ser o maior temor do nosso coração. John Bevere fala que ou a gente teme a Deus ou a gente teme o homem. Se a gente teme o homem, a gente vai fazer de tudo para ter uma aparência diante do homem, mesmo que por trás não esteja essa aparência. Mas se a gente teme a Deus, nosso cuidado, sabe, tem alguém que está nos olhando 24 horas. Deus não quer perfeição, tá? Ele sabe que a gente não consegue chegar a esse nível de perfeição. Mas ele quer um coração que se arrepende sempre. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pensa num cabra que pecou. Fez coisas terríveis. Mas quando ele entendia, era confrontado, ele se arrependia e não voltava a fazer. É isso que Deus quer da gente. Que se a gente erre, a gente se arrependa e não volte a fazer. Conte com a graça dele, amém? Aleluia. E aí eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 5:10. Nós seremos arrebatados, receberemos um novo corpo e logo em seguida nós compareceremos diante de Deus para prestar conta do que fizemos. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aleluia. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Já para trazer um entendimento, esse bem ou mal por meio do corpo não é simplesmente o meu corpo físico, mas é o meu corpo igreja. O bem ou mal que eu estou fazendo como igreja. Aquilo que eu estou fazendo como igreja não é simplesmente aquilo que eu estou fazendo individual. Porque eu posso estar fazendo muita coisa individual. Mas e como igreja? Como corpo? Como é que está? Aleluia. Outra coisa que a Bíblia fala, ó, que nós precisamos comparecer no tribunal de Cristo. E essa palavra tribunal é uma palavra grega chamada bema. Que o que é que significa essa palavra? Lá na época de Paulo, tinham as corridas. E quem ganhava a corrida, subia num palanquezinho. Vocês já viram aquele triângulozinho onde as pessoas recebem medalhas? Onde recebe a recompensa da vitória? Pronto, essa palavra tribunal é esse palanque. O que Paulo está dizendo é que todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Esse momento onde vamos receber a recompensa do que fizemos, gente. Eu não sei se isso te alegra ou te entristece. Mas isso é para trazer alegria. Saber que o que eu estou fazendo chegará o momento que eu vou receber minha recompensa. Ai, pastor, mas então eu vou fazer para receber? Não, eu vou fazer porque amo. E fazendo porque amo, eu sei também que vou ser recompensado. Foi o apóstolo Paulo que disse: combati o bom combate, venci a carreira, a coroa está proposta para mim. Eu vou receber a recompensa. O apóstolo Paulo tinha essa expectativa de receber a recompensa. Não é errado receber a recompensa. Ter expectativa. Errado é querer viver para ter, viver para ter. Mas saber, eu faço para o meu Senhor, e Ele ainda é maravilhoso, ainda vai me recompensar. Amém.
Um ponto muito importante, não precisa abrir, mas Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si diante de Deus. Tá ali, Jocel e Thaís. Thaís vai prestar contas dela. Se o Jocel viveu de outra forma, aí é com Jocel e Deus. A gente precisa entender isso. Diante de Deus, não vai ter aquela desculpa. Ah, Deus, eu não fiz muito bem para ti não, né? Porque assim, tinha aquela velha meio atribulada lá na igreja, né? E eu não, gente, não é atribulada não. Não vai ter essa desculpa não, gente. Diante de Deus, a gente vai prestar contas daquilo. Deus vai dizer assim, o que é que você fez daquilo que eu pedi? Aleluia! Não vai ter desculpa. Isso traz a gente começar a sinalizar, meu Deus, será que eu estou dando desculpa para não fazer o que Deus me pediu? Gente, o que Deus pediu. Aleluia! Eu não tenho problema nenhum de eu pedir uma coisa para você e você dizer assim, pastor, não se encaixa bem em mim e tal, não, acho que isso aqui eu não vou fazer. Eu não tenho problema nenhum, gente. Agora, o que Deus está pedindo para você fazer? E a gente vai chegar um pouquinho mais nisso. E eu estou aqui para te ajudar a fazer o que Deus está pedindo você a fazer. E o que vamos prestar contas? Vamos lá para Mateus 12. Olha que coisa maravilhosa Jesus fala aqui. Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Mateus 12, 36 diz assim, ó. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Aquilo que a gente fala, a gente vai prestar contas a Deus. Meu Deus! A gente diz muito do prestar contas por aquilo que a gente fez, e vamos prestar contas disso também, mas aquilo que a gente tem falado. E o contexto aqui, os religiosos da época de Jesus estavam falando contra Jesus, contra o ungido, porque o que ele estava fazendo não era bem de Deus, não. Religioso, aquele que quer ter uma aparência de Deus, mas não tem, religioso, ele não perde uma oportunidade de falar de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Nós precisamos ter cuidado disso. Porque a Bíblia fala que tudo que a gente falar, a gente vai prestar contas. Aleluia! Outro ponto, 1 Coríntios 3:11. Vamos lá. 1 Coríntios 3:11. Aleluia! Vamos comparecer diante de Deus para prestar contas do que fizemos. 1 Coríntios 3:11. Aleluia. Vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como alguém que a passa através do fogo. Vai chegar o dia que todos nós vamos comparecer diante de Deus para mostrar a obra que fizemos. Se o que fizemos estava baseado em Jesus ou nas coisas desse mundo, nos pensamentos desse mundo, nas filosofias desse mundo. Se aquilo que nós construímos, que estava fundamentado em Jesus, permanecer,
nós vamos receber recompensas. A ver, vai chegar lá diante de Deus, vai mostrar a Deus, eu fiz isso aqui que você me pediu, está fundamentado no Senhor, e Deus vai dizer para ela, venha, receba a sua recompensa. Mas pode ser que alguém passe por esse momento aqui, ó. Pessoa, imagina, cheio de obra, cheio de presente. E aqui tem uma cortina de fogo. Estou eu passando, ó, vou mostrar para Deus tudo que eu fiz. Olha quanta coisa. Passei, queimou tudo. Cadê? Não tem nada. Já imaginou chegar diante de Deus e saber de tudo que eu fiz aqui nessa terra não valeu de nada? Era só para mim. A Bíblia diz que vamos estar num lugar onde não vai ter tristeza, não vai ter choro. Mas eu acredito que nesse momento, poxa vida, eu não acredito que eu errei tanto assim. Vou estar salvo, vou estar com Deus, vou estar reinando em Cristo. Mas tanta coisa eu podia receber naquele dia de Deus como presente e eu não vou receber. Porque o que eu produzi não estava bem fundamentado em Deus. Não precisa abrir, mas Mateus 6,5, Jesus vai trazer uma correção. Na verdade, vai instruir o povo para não fazer como os fariseus e os hipócritas. Não fazer o quê? Os fariseus e os hipócritas, projetou aqui, foi então... E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando é que eu construo algo fundamentado em Deus, mas que é palha, que é feno e que é madeira? Quando eu faço algo para receber reconhecimento dos outros. Fiz algo para receber reconhecimento dos outros, não vai chegar lá nos céus, não. A Bíblia diz que já recebeu aqui o que queria. E isso traz algo para a gente se analisar. Quando eu faço algo que Deus me pediu, mas eu não recebo um elogio, será que eu fico muito triste porque ninguém me reconheceu? Isso pode demonstrar que o que eu queria era ter um reconhecimento terreno e não um reconhecimento celestial. Isso mostra que o que eu fiz não foi tanto assim para Deus como eu imaginei, era mais para o meu ego. E mesmo que tenha alcançado pessoas, eu não vou receber um reconhecimento diante de Deus. Porque se eu faço para receber aqui um elogio, ai pastor, mas isso não tem no meio da igreja. Tem. Eu e a Aninha, a gente fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema em 2015. Um rapaz fez o Rema comigo. O rapaz, que hoje eu tenho certeza que eu estou aqui por conta daquele abraço que eu recebi no primeiro culto que eu fui no Verbo da Vida. Era um rapaz que ganhava muita gente para Jesus. Mas naquele ano, ele queria um reconhecimento que ele não recebeu. Hoje, ele está desviado e é homossexual. Fazendo muita coisa para Deus, mas também queria tanto um reconhecimento que não veio, se desviou. Isso é perigoso, gente. Não fala só de a gente não receber lá, mas fala também de algo que pode nos desviar. Aleluia! Eu posso estar construindo como feno, palha e madeira quando eu estou fazendo para mim. Outra coisa, vamos lá em Atos 16:6. Essa é uma noite para a gente sinalizar, meu Deus, aquilo que eu estou fazendo para Deus, tem sido para Deus de fato? Oxê, não é Atos 16:6 não, me perdoa. Ah não, eu estava no lugar errado. Peraí. Atos 16:6, isso aí mesmo. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó. E percorreram a região de Frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu acho esse texto fantástico. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para evangelizar todo mundo conhecido, gente.
Mas em determinado momento, o próprio Espírito Santo falou para ele: não evangelize aquele lugar. Ele quis ir para outro lugar, o Espírito Santo disse: não evangelize aquele lugar. Ele foi para outro lugar e de noite teve um sonho, guiando ele para um outro lugar. Gente, Deus é mais inteligente do que nós. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Onde eu quero chegar a isso? Será que eu não estou fazendo as coisas para Deus, mas não é o que Deus me pediu para fazer? Porque o apóstolo Paulo podia não ter ouvido o Espírito naquele momento e ido pregar na Ásia. Com certeza ia ter cura, com certeza ia evangelizar pessoas, mas está obedecendo a Deus? Não. Será que o que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer ou é o que eu quero? Falar de Filipe. Filipe, um dos primeiros diáconos, estava lá na igreja fazendo cura de monte. Era cura, era paralítico levantando. O Espírito Santo diz a Filipe: saia daí e vá para o deserto. Filipe não estava tão interessado em quanto o Ibope ia ter, quantas pessoas iam estar: meu Deus, Filipe, tu é o cara. Ele estava no meio da multidão fazendo o que Deus quis, mas quando Deus quis que ele fosse para outro lugar, ganhar uma pessoa para Jesus, ele foi. A gente pode estar construindo em peno, palha e madeira, quando a gente está fazendo algo para Deus, mas que não é o que Deus nos pediu, gente. A gente precisa entender, a Bíblia fala de épocas e estações. O que eu estou fazendo é o que Deus me pediu, é o que Deus tem para mim, ou é o que eu quero? E aí eu vou entrar num assunto. Sabe que o papel do pastor é te ajudar nesses momentos? Eu tenho um amigo, amém, vai ser meu amigo chegado. Mas eu tenho uma referência no ministério que se chama Pastor Edilson de Lira. Para quem conhece, vê, Pastor Edilson de Lira tem uma igreja gigantesca. A igreja dele tem 2 cultos na quinta-feira, gente. E lota os 2. No domingo, eu nem sei mais quantos cultos ele tem. O homem tem conseguido, assim, propagar o evangelho de uma forma gigantesca. E esse homem, ele fala que quando ele vai tomar uma decisão séria, até quando ele recebe uma direção de Deus, ele consulta o apóstolo Guto e o pastor Humberto Albuquerque, que foi o pastor dele. Esse homem, mesmo estando num lugar, ele não acha que não precisa do pastor, sendo um pastor. Meu Deus do céu. Isso me ensina tanto. Porque nossas emoções, muitas vezes, podem nos levar para outro caminho, gente. E o papel do pastor não é dizer assim: Caio, você vai para aqui, vai para ali, vai para lá, vai para lá. Não. Mas de repente chegar assim: pastor, estou com essa impressão, o que é que o senhor acha? E em alguns momentos eu vou dizer: rapaz, Deus te deu essa impressão, vai. Mas em outros pode ser que eu esteja percebendo alguma coisa mesmo na Bíblia que fale o contrário. E abrindo um parêntese maior, não sei se eu me escondo para dizer isso ou se digo mesmo de cara aberta. Chegar para comunicar ao pastor algo que você vai fazer, não é abrir o seu coração para um conselho. Se você comunica, você perde o conselho. Quando alguém chega para mim: pastor, isso, isso e isso. Mesmo aqui dentro assim, meu Deus, vai quebrar a cara. Mas comunicou, não quis saber de conselho. Eu sou pastor daqui, uma igreja pequena, toda a direção que eu vou tomar, eu me consulto com o meu pastor, gente. Eu pergunto a ele: pastor Silvio, estou com essa direção assim, 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 mas isso cai bem no seu coração ou... Porque eu sei que como homem, eu sou guiado por Deus, mas pode ser que em algum momento minhas emoções estejam falando um pouco mais forte. E ele não guia essa igreja. Muitos momentos ele diz assim: Peron, tu que é o pastor da igreja, decide tu. Outros momentos ele traz assim: se você olhar por esse lado, olha isso aqui, olha, não tinha percebido. Porque o desejo de um pastor, gente, é te fazer crescer e avançar muito. Desde ontem eu estou no meu coração, 2024, o ano do impossível. Meu Deus do céu, isso está no meu coração assim, Hoje de tarde eu orando, me veio claro. O corpo de Cristo, ele precisa dos 5 dons ministeriais. O que são os 5 dons ministeriais? Pastor,
não nessa ordem como está escrito, mas esses 5. Pastor, vou fazer o contrário. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quem vai ter aula do Rema? O Rema está chegando, amém? Você está orando por isso? Você está guardando 2 pila por mês para isso? Como passo de fé? Mas 2 pila não vai pagar tudo. Mas eu passo de fé. Deus honra, viu? Escutei hoje sobre um evangelista que foi para uma cidade na África. Chegou lá, Deus mandou ele para lá para estabelecer uma igreja. O povo lá era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que o único alimento que eles tinham era os ratos que eles caçavam. E ele disse para Deus, Deus, como é que eu vou estabelecer algo aqui se ninguém tem dinheiro para nada? E Deus disse para ele, ensine os princípios. Sabe o que foi que ele começou a ensinar? Que quem tivesse 2 ratos dividisse um com o outro. Semeadura e colheita. Ele começou a ensinar com rato. O povo começou a prosperar. E a cidade não sofre mais de precisar caçar rato. Porque é os princípios que você segue, gente. Aleluia. E eu me perdi, onde é que eu estava? Os 5 dons, tá? O Rema, tá? Lembrei. O Rema, a gente vai falar sobre 5 dons ministeriais. E aí, o que é que se fala? Um dom, o dedão, é o dom do apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo ele toca nos outros dons. Outro dom é o dom profético. Por quê? Porque geralmente aponta o caminho. Outro dom, o evangelista. Por que o dedo maior? Porque vai mais longe, fora da igreja. Aí, o dom de pastor. Por que esse dedo aqui? Porque é o dedo da aliança. É a aliança que o pastor tem com a igreja. E o dom do mestre, o pequenininho, que vai lá dentro onde os outros não conseguem ir. Onde consegue destrinchar coisas na Bíblia. Deus falou muito claro, esse ano 2024 é ano para quem é pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre, poder começar a entrar no seu chamado de fato. Não só saber que é e ficar ali, mas é ano de entrar. Agora siga o princípio, eu quero te ajudar, criatura. Mas abre a cabeça. Aleluia. Aleluia. Somos um corpo e nós precisamos entregar a Deus. Nós vamos comparecer diante de Deus e não queremos ser esse que vamos comparecer e vamos perder, mas que vamos comparecer e ouvir de Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Teremos os 7 anos de tribulação, nós estaremos na boda do Cordeiro. E para ir finalizando, Atos 19:5. Mais uma prova de que a igreja não vai passar pela tribulação. Atos 19:5. Nesses dias eu falei que chegará um momento, que está muito breve, onde a igreja, eu e você, seremos arrebatados. Estaremos com Cristo nos ares, teremos um novo corpo, teremos a retribuição do que fizemos. A terra passará por 7 anos de tribulação. E o que acontece? Os judeus, eles rejeitaram Jesus como Messias. No final dos 7 anos de tribulação, todos os exércitos vão tentar matá-los e eles vão reconhecer Jesus como Messias. Vão clamar, eu não lembro agora a expressão exata, mas vão clamar por Jesus. E é nesse momento que Jesus volta com sua igreja. E Atos 19:5, olha o que diz. E do trono, Apocalipse 19:5. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos o que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Quem é a noiva dele? Somos nós. E olha, presta bem atenção, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja, ela é adornada por um linho finíssimo. Aí olha o versículo 11. Isso aqui, o versículo 11 é a volta de Jesus e diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo na cabeça dele, há como um diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Desculpa. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Jesus voltando, e os exércitos dos céus seguiam. Ah, pastor, isso é os anjos. Olha o que o versículo diz. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Nós acabamos de ler que a igreja vai estar vestida de linho finíssimo, branco e puro. E aqui a imagem de Jesus voltando nesse momento de tribulação, com o exército dos céus. Eu e você, queridos, nós vamos voltar. E o versículo continua dizendo que os exércitos da terra vão atacar os exércitos do céu. Mas com o sopro da boca, Jesus vai acabar com todos eles. Não vai ser uma grande guerra, não vai ser guerra de vários dias. Não, não. Eles não podem com o exército dos céus. Aquela grande tribulação vai ser aniquilada. A besta e o falso profeta vão ser atirados no fogo. O anticristo vai ser atirado no lago de fogo e enxofre. E terão 1000 anos de paz. As pessoas que não morreram, que vai morrer muita gente, mas vai ter gente na tribulação que não vai morrer. Vão continuar se reproduzindo, vão continuar crescendo. E quem vai reinar sobre a terra? Jesus e a igreja, gente. Eu e você. Sabe o trabalho que eu e você temos hoje? Sabe tudo aquilo que fazemos para Deus hoje? Uma das recompensas disso vai ser quanto de autoridade a gente vai ter nesse reino. Ah, o Lu fez assim para Deus, meia boca. Vou dar Portugal para ele cuidar. A Desi e Tere, fizeram algo maior. Vou dar o Brasil, que é uma extensão maior. Aquilo que a gente vai produzir na eternidade, aquilo que vamos estar incumbidos, vai fazer parte do que fizemos aqui. Sabe aquele texto de Jesus que diz: quem for fiel no pouco, sobre o muito será? Isso acontece aqui na terra. Mas quem for fiel no pouco, nesses 80, 90, 100, 120 anos, para o muito será também, gente. Voltamos, reinamos por 1000 anos, o diabo é solto para tentar essas pessoas que foram nascendo, para que elas possam escolher por Deus ou não, porque nesses 1000 anos não vai ter como pecar, o diabo vai estar preso, não vai ter tentação. E Deus, ele quer com ele quem quer estar com ele, gente. Deus quer todos. A Bíblia fala que Deus veio para salvar todos. Jesus veio para salvar todos. A Bíblia fala que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pergunta que você sabe responder. Todos são salvos? Não, mas é o desejo de Deus. Quem não é salvo porque não quer. E nesses 1000 anos, as pessoas que estavam vão poder escolher por Deus ou não, e aí terá a última batalha, o diabo vai ser destruído. Isso é algo muito bom para a gente poder falar para ele. Sabe quando o diabo atentar no teu ouvido? Olha aí, ó. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Você diz o destino dele, gente. Eu aprendi isso muito cedo, isso é muito bom. Quando está naquele momento de pressão, dizer: diabo, peraí, deixa eu abrir aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. Olha só. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo em enxofre, onde já se encontravam a besta
e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ei, o diabo que te atormenta vai ser atormentado por toda a eternidade. Hoje o que ele quer é tentar levar o máximo de gente junto com ele, para que ele não fique sozinho nessa. E qual é a nossa parte como igreja? Falar do amor de Deus. As boas novas do Evangelho. Gente, a Bíblia fala de boas novas do Evangelho. Não fala de má notícia do Evangelho. Quem que já chega assim, Jéssica, Deus, ó, acabou, tchá, cuidado não. Rapaz, gente, que má notícia. Cadê a palavra que vai? Sabe como é que muitas vezes Deus pode falar para você e conversar com alguém, sei lá, dizer pro Gabriel, não é inspirado não, tá, gente? Isso é um exemplo, tá? Dizer pro Gabriel, Deus fala no coração, Gabriel tá andando pro lado errado. Eu não vou chegar, Gabriel, a cova. Por que acontece, gente? Vou chegar pro Gabriel e dizer assim, cara, Deus tá me dizendo, vou chegar pro Gabriel. Deus está me dizendo, você está andando meio assim, meio assim, meio assim. Cara, Deus não quer isso para tu não. Se tu continuar por esse caminho, tu vai para um caminho de morte. Mas Deus quer vida, se arrepende. Percebe como é diferente, gente, a mensagem? Aleluia. Quando Deus nos manda dar uma mensagem para alguém, entenda isso. É para edificar a pessoa. Mesmo que seja um confronto, não é para matar não. Aleluia. E para finalizar, Apocalipse 26 vai dizer assim, ó: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão em Cristo por 1000 anos. E aí, capítulo 21 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Gente, o Deus que adoramos hoje em espírito, o Deus que reverenciamos em espírito, o Deus que não vemos, mas cremos, chegará um momento que Ele trará uma restauração completa para essa terra. E o próprio templo de Deus que está nos céus, que acessamos pela fé por meio da oração, estará no nosso meio, gente. Será algo maravilhoso demais. Meu Deus do céu. A morte já não terá mais poder. Os novos céus e nova terra estarão aqui, e nós estaremos juntos com Ele. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza, Pai, que temos, segundo as Escrituras, que muito em breve seremos arrebatados. Teremos um novo corpo. Prestaremos conta daquilo que temos feito por meio do corpo, por meio da igreja, e receberemos galardões presentes, Pai. Terá um momento, Pai, onde teremos as bodas do Cordeiro, onde estaremos com Cristo festejando. Esse Cristo que conhecemos pela fé, que conhecemos pela palavra, esse Cristo que temos a certeza que morreu e ressuscitou. Nós o veremos face a face, Pai. E como desejamos esse momento. Oh, Espírito Santo, como desejamos esse momento. E desejamos ter essa consciência maior da eternidade. Porque o que fazemos aqui na terra hoje tem um reflexo na eternidade. E queremos ser aqueles que, quando chegarmos diante de Deus, vamos ouvir um: filho bom e fiel, entra no gozo, Senhor. Servo bom e fiel, fizeste aquilo que eu pedi, seguiste aquilo que eu te instruí,
Vem para o descanso do Pai. Vamos festejar, vamos reinar sobre os povos, um reino de justiça verdadeiro. Nossa esperança não está em políticos naturais, nossa esperança está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo pecado será julgado, o diabo será destruído. Diabo, você já foi derrotado, você não nos engana, e o seu destino é ser atormentado pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por essa certeza e esperança que muito em breve estaremos contigo. Dizemos, Pai, eis-nos aqui para fazer tudo o que o Senhor quer de nós nesse momento. Nós te amamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém.